Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da nova disciplina que eu estarei ministrando agora na UEM. Esses vídeos, inicialmente, eles são da disciplina chamada de Matemática Discreta 1, do curso de Ciência da Computação, né? O programa dessa disciplina basicamente envolve lógica, conjuntos, relações e funções. Isso é basicamente fundamentos da matemática. Tá? Então, o nome da disciplina ela muda de universidade para universidade, até de curso para curso. Né? Então, na computação da UEM, por exemplo, ciência da computação, ela é chamada de Matemática Discreta 1. No curso de matemática, ela é chamada de, acho que é lógica e conjuntos, alguma coisa do tipo. Em outros lugares, ela é chamada de fundamentos da matemática e assim por diante. Tá? Mas, a grosso modo, essa disciplina ela envolve lógica, ela envolve teoria de conjuntos, relações e funções, que se você for ver no fim do dia, realmente é fundamento da matemática. Tudo na matemática se baseia, né, nessa disciplina. Especialmente a parte de lógica. Né? Especialmente a parte de lógica. Então, o que nós vamos tratar na parte inicial desse curso? Nós vamos tratar de lógica, matemática, aquela lógica que você usa para fazer, por exemplo, programação de computador, aquela lógica que você usa no seu dia a dia, muitas vezes, e você nem sabe que você está usando a lógica, a matemática. E essa lógica que eu estou falando aqui é a lógica clássica. Tá? Tem outros tipos de lógica, né? Tem a lógica fuzzy, então é um outro tipo de lógica, baseada principalmente em probabilidade. A nossa não, a nossa é a lógica clássica. Né? Essa primeira aula, esse primeiro vídeo, é para nós tratarmos basicamente dos ingredientes que tratam a lógica. Né? Do que trata a lógica? Quando você vai fazer, por exemplo, quando você está lá na escola, em algum momento você começa a estudar números. E esses números, eles são introduzidos na sua vida de uma maneira relativamente natural. Né? Você começa lá quando você é criança, quando você é bem pequenininho, você começa a ter a noção do que é o número 1, do que é o número 2, você começa a ter a noção de quantidade e etc. Né? Isso é um ingrediente. Isso é um ingrediente da sua vida, isso é um ingrediente da teoria de números, por exemplo. Né? Então, isso é um ingrediente. E aí você começa a ter várias nomenclaturas, né? Quando você vai, à medida que você vai evoluindo na sua vida acadêmica, né? Então, começa a aparecer números inteiros, números naturais, números reais, e assim por diante. Daqui a pouco você está estudando matrizes, né? Aí tem toda uma nomenclatura para matrizes. Então, basicamente, esse primeiro contato, essa primeira aula, é para nós darmos nomes aos bois, né? Para nós dizermos, isso é isso, fazer literalmente apresentar para vocês quais são os ingredientes da teoria de lógica, certo? Então, basicamente é isso, tudo bem? Dá para viver sem isso? Dá. Só que vai ficar mais complicado para você. Daqui a pouco eu vou falar assim, o valor lógico da proposição, você fala, peraí, como assim? Valor lógico? O que é valor lógico? Bom, está na aula de hoje. Né? Então, a aula de hoje é para nós falarmos desses assuntos que estão em tela. Sentenças, proposições, valor lógico, axiomas, os axiomas da lógica, né? Conectivos lógicos e também uma breve noção de tabela-verdade. Esse último tópico, que é a tabela-verdade, ele pede um vídeo próprio. E nós vamos falar propriamente sobre tabela-verdade num certo vídeo daqui a algum tempo. Tudo bem? Mas por hora é só para dar a nomenclatura para vocês. Então vamos lá. O que vem a ser uma sentença, então? Uma sentença é um agrupamento de palavras ou símbolos que exprimem algum tipo de ideia. Por exemplo, o que significa a palavra divisão? Observe que isso é um agrupamento de palavras que exprimem alguma ideia. Qual é a ideia essa? A ideia é a ideia de questionamento do significado da palavra divisão. Você é estudante da UEM. Né? Isso também é um agrupamento de palavras que exprime algum tipo de ideia.
Olá. Olá exprime a ideia de você ser uma pessoa educada, de você cumprimentar. Determine o valor de X, né, um agrupamento de palavras, exprime uma ideia, né? Também, nesse caso aqui, é para você dizer quanto vale o valor de X. E 2 mais 3 igual a 8. Então, esses são agrupamentos, esse último aqui, no caso, né, é um agrupamento de símbolos, exprime algum tipo de ideia. Esse último, por exemplo, é o que a gente usa bastante, né? Que são os símbolos matemáticos. E aí você pode observar que nem toda a sentença ela é ela transmite uma ideia declarativa. Ou seja, nem sempre uma sentença ela exprime um fato ou um juízo. Por exemplo, se você usa essa terceira aqui, né? Olá. Isso exprime uma ideia, mas ela não é uma declaração. Né? Não é você não está declarando nada, né? Você não está dizendo alguma coisa que possa ser classificada, que exprime algum tipo de juízo. Não exprime. Ao contrário da expressão, você é estudante da UEM. Essa é uma expressão, essa é uma sentença declarativa. Você pode exprimir não sei, né? Mas você pode dar juízo a ela. Né? Quando você tem um agrupamento de sentenças declarativas, observe que agora não é mais um agrupamento de palavras e símbolos, mas sim um agrupamento de sentenças que são declarativas, então você tem uma proposição. Em outras palavras, o que é uma proposição? São sentenças, um grupo de sentenças que exprimem certos fatos ou então juízo de valor. Tá? E elas podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, mas não podem ser classificadas como ambas. Tá? Não podem ser. Então, para nós, uma proposição é algo, um agrupamento de sentenças, né? Palavras e símbolos, que exprimem fatos ou então juízos. Essas proposições, elas sempre serão classificadas por elas exprimirem fatos ou juízo, então elas poderão ser classificadas como verdadeiras ou falsas, mas não ambas. Aqui a noção de verdade, coisas verdadeiras e coisas falsas, o que significa verdade e o que significa falso, são entes, é o que a gente chama na matemática de entes primitivos. Não tem explicação do que significa verdade ou do que significa algo ser falso. Né? Simplesmente é uma classificação. Ah, não quer usar a palavra verdadeiro ou falso? Bom, você pode usar as cores amarelo e verde, por exemplo. Então, essa seria uma outra forma de você dizer o seguinte: o que é uma proposição? Uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser classificada como azul ou verde, que pode ser classificada como 0 ou 1, né? Que pode ser classificada como xícara ou copo. E assim por diante. O que eu quero dizer é, as palavras verdadeira e a palavra verdadeira e a palavra falsa, elas são noções intuitivas que nós temos. Tudo bem? Nós sabemos classificar, sabemos dizer se é verdadeiro ou falso. Né? Algumas vezes a gente consegue, outras vezes a gente não consegue, por causa da nossa ignorância, assim por diante. Mas isso é uma proposição, agrupamento de sentenças, exprimem juízo, exprimem um fato e que são classificadas como verdadeiras ou falsas, mas elas não podem ser as duas ao mesmo tempo. Certo? Então a noção de o que é verdade e o que é falso já é uma noção abstrata aqui. Então daqui a pouco você vai ficar muito claro que a lógica ela nada mais é do que uma teoria abstrata, tá certo? Que pode ser aplicada e que é aplicada no nosso dia a dia. Tudo bem? O valor lógico de uma proposição é verdade, se a proposição for verdadeira, tá? E ela é falsa se a proposição for o valor lógico é verdade, se a proposição for verdadeira, ou falsidade, se a proposição for falsa. Tá? Isso nós vamos denotar, claro que nós vamos usar a palavra V para denotar que o valor lógico é verdade, e nós vamos usar a letra F para denotar que a sentença, ou então que a proposição é falsa. O valor lógico é a falsidade. Então, por exemplo, a Lua é um satélite. Essa é uma proposição,
você pode classificar, ela transmite um fato, né? Ela exprime um fato. Esse fato, o fato ou juízo, ele é um fato verdadeiro. Tá certo? Recife é a capital de Pernambuco. Então você olha para essa daqui, se você for bom em geografia, você vai saber que essa é uma proposição verdadeira. Se você não é bom em geografia, ou se você não se lembra muito bem das coisas, você fala assim, putz, eu não sei se ela é verdadeira ou se ela é falsa, mas uma das duas ela é. E ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. Tudo bem? Vasco da Gama descobriu o Brasil. Então, se você for bom em história, você vai saber, por exemplo, que essa é uma proposição falsa. Que não foi Vasco da Gama que descobriu o Brasil. Né? Se você faltou em alguma aula de história, você fala assim, putz, foi Vasco da Gama ou não foi? Eu não sei, mas descobriu ou não descobriu. Né? Foi ele ou não foi? Né? Então, uma das duas é verdadeira. Uma das duas coisas acontece. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. As duas não pode ser. Dante escreveu os Lusíadas, né? Eu, por exemplo, não sei. Ela é falsa, é uma proposição falsa. Meio é um número inteiro. Bom, agora já está na minha área, agora eu já estou mais confortável. E aí, essa aqui eu sei que é uma proposição, ela transmite um fato, e esse fato é falso. Outra proposição, π ao quadrado elevado a 3 quartos é igual a π elevado a 3 meios. Essa é uma proposição verdadeira, por causa das propriedades de potência. E, finalmente, 6 é um número primo. Essa é uma proposição falsa também. Tá? Então, temos aqui proposições que são coisas que nós usamos no dia a dia, né? São quatro proposições que podem aparecer no nosso cotidiano. Essas últimas três aqui, elas já são um pouco mais difíceis de aparecer no cotidiano, né? São proposições que aparecem mais no mundo matemático. Algumas sentenças que não são proposições, né? Por exemplo, essa proposição que está aparecendo em tela aqui, ela não é uma proposição. Por que ela não é? Porque ela é uma pergunta, né? Então, ela é uma sentença interrogativa. Estamos perguntando algo. Como é que você vai classificar uma pergunta como verdadeiro ou falso? Não tem como, né? Não há essa. Então, isso não é uma proposição. Outra que você fala, se eu passar nessa disciplina de discreta, né? Então, você não está exprimindo, você não está dando um fato, você só está fazendo algo exclamativo. Você fala, se eu passar nessa disciplina, como ficarei feliz? Né? Então, você não está. Você não tem como atribuir um juízo a ela. Né? Então, essa é outro exemplo de uma sentença que não é uma proposição. X é maior que 3. Como é que você vai classificar isso como verdadeiro ou falso? Não tem como, porque isso é uma sentença que a gente chama de sentença aberta. Isso depende de algo que você não conhece. Depende do quê? Depende do X. Dependendo de quem é o X, isso vira uma proposição verdadeira ou não. E às vezes nem vira. Né? Por exemplo, se o X for vaca, vaca é maior que 3, você nem consegue nem classificar ela como verdadeiro ou falso. Então, nesse caso aqui, X é maior que 3 é uma sentença que a gente chama de sentença aberta, você não consegue classificar ela como verdadeiro ou falso. Ela não transmite juízo também. Né? 2 mais 3i é menor do que 5 mais 3i, aqui são números complexos, aqui está dizendo, o número complexo 2 mais 3i é menor que o número complexo 5 mais 3i. Essa sentença, embora ela seja declarativa, mas a comparação é impossível. Não há como você comparar dois números complexos. Não existe nos números complexos uma ordem deles, né? Então é uma sentença que, embora ela seja declarativa, né, ela declare um fato, mas você não pode classificar ela como verdadeira ou falsa, porque não é possível comparar dois números complexos. X que multiplica x mais 4 é igual a x quadrado mais 4, ela também é uma sentença aberta, porque isso depende do x. Tem lugares em que isso vale, tem lugares que isso não vale. Está chovendo, é outra sentença que ela é aberta porque isso depende do lugar. Tem lugares que está chovendo, tem lugares que não está chovendo agora. Hoje é terça-feira, isso também é uma sentença aberta que envolve tempo, depende de quando você está me assistindo. Né? Então é uma sentença aberta.
Na matemática tem algumas coisas que elas vão começar a aparecer para vocês. Uma das primeiras coisas que é importante na matemática é você entender o que são axiomas. Axiomas são proposições que elas são aceitas como verdade sem qualquer justificativa ou demonstração. Praticamente tudo na matemática elas são demonstráveis, exceto os axiomas. Esses axiomas, eles são, você pode pensar eles como V0s, como pontos de partida para você construir uma teoria. Então pensa, por exemplo, se você vai construir uma casa, a primeira coisa que você precisa é um terreno para construir a sua casa. Então o V0 é o terreno. Então sem o terreno você nunca vai conseguir construir uma casa. Sem o lugar onde você vai colocar aquela casa, você não tem como construir a casa. Então os axiomas fazem esse papel. Por que é que eles são importantes na matemática? É para que você não consiga fazer perguntas regressivas de maneira infinita. Então, se você for pensar, por exemplo, o que vem a ser um triângulo? Um triângulo é um conjunto de pontos e segmentos. Beleza. Aí você pergunta assim, tá, mas o que é um segmento? Bom, segmento é um pedaço de uma reta. Beleza, mas o que é uma reta? Reta é um conjunto de pontos. Tá bom, mas o que são pontos? Você percebe? Você vai, se você continuar nesse processo, você vai regredindo e você nunca vai parar de fazer perguntas regressivas, desculpa. É recursivo para trás, então é regressivo. Para você não correr o risco de fazer perguntas regressivas infinitamente, então você fala o seguinte, olha, nós vamos partir daqui para trás, não há mais perguntas. Isso aqui vai ser aceito, nós vamos aceitar isso. A partir disso, nós vamos construir, então, nós vamos fazer a nossa teoria, tá certo? Então, isso são o que nós chamamos de axiomas na matemática, né? A lógica, a matemática, ela estuda o valor lógico das proposições. A ideia da lógica é estudar o valor lógico das proposições. E, para isso, nós adotamos três axiomas. Você vai ver que esses axiomas, eles não são coisas muito absurdas de você aceitar como sendo verdade. Tá? E exatamente essa é a ideia de um axioma. Axioma é para você, são ideias que não são demonstráveis, mas não é absurdo também você aceitar elas. Tudo bem? O primeiro axioma que a lógica admite é o axioma da identidade. E o que fala o axioma da identidade? Que toda proposição só é igual a ela mesma. Isso não vale só para proposições. Isso vale também para o nosso cotidiano. Uma coisa só é igual a ela mesma. Por exemplo, se você pegar essas duas pilhas aqui, ó, eu estou mostrando para você, então, são duas pilhas. Se você olhar para elas, né, vai dizer, não, essas duas pilhas elas são iguais. Impossível elas serem iguais. Por quê? Porque os átomos que compõem uma das pilhas não são os mesmos átomos que compõem a outra pilha. Então não tem como elas serem iguais. Tá certo? Então esse axioma da identidade que se assume para proposições, que se assume na lógica, elas valem para qualquer coisa na nossa vida. Qualquer objeto, quaisquer dois objetos que você pegar, eles nunca serão iguais. Tá certo? Então esse é o primeiro axioma. Então você percebe, você olha para esse axioma e você fala assim, mas isso não é tão absurdo assim de eu aceitar. Isso parece ser uma coisa razoável. Esse parece ser um ponto de partida adequado. Não é algo absurdo de se aceitar como verdade. O outro axioma, esse axioma é importante na lógica clássica, ele fala do axioma da não contradição. O que é o axioma da não contradição? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, lembra de proposição? É uma sentença que exprime algum tipo de valor lógico, de juízo, ou que exprime um fato. Ele pode ser classificado como verdadeiro ou falso, mas não ambos. Isso para nós é uma proposição. Esse axioma aqui está dizendo, olha, você não pode atribuir. Então, nós estamos dizendo, olha, estamos axiomatizando. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela é verdadeira,
ela for verdadeira, ela é verdadeira. Se ela for falsa, ela é falsa. Nunca pode acontecer as duas ao mesmo tempo. E o axioma do terceiro excluído, que fala que toda proposição é verdadeira ou é falsa, ou seja, verifica-se que sempre um desses casos acontece, mas nunca pode acontecer no terceiro caso. Você está excluindo a terceira possibilidade. É verdadeiro ou falso. E o terceiro, o axioma da não contradição fala, ela não pode ser classificada como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O axioma do terceiro excluído fala, olha, não há uma terceira possibilidade. Verdadeiro ou falso. Não existe uma verdade mais ou menos. Né? A noção de mais ou menos, por exemplo, não existe. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. É o negócio da corrupção. Ou você é corrupto ou você não é. Não há, eu sou mais ou menos. Não. Ou você é ou você não é. Na lógica é assim, ou sim ou não. Verdadeiro ou falso, sim ou não. Verde ou amarelo, azul ou branco. Não há outra possibilidade. Tudo bem? Então esses são os 3 axiomas. E se você olha para os 3 axiomas, você fala, olha, faz sentido até nós pensarmos isso como V0s. Tudo bem? Então esses são, a partir daqui, a partir dessas noções, que nós vimos, proposições, né? As proposições, e esses 3 axiomas, a partir disso, é que nós vamos fazer a construção da lógica. Né? Nós podemos, então, começar a determinar valores lógicos de algumas proposições, como, por exemplo, essa daqui, que está falando que nos números inteiros, 20 mais 8 é igual a 28. Né? Por que eu gosto? Eu gosto muito dessa daqui, porque é necessário você dizer aonde 20 mais 8 é igual a 28. Aqui está dizendo que é nos inteiros. Por que é importante dizer onde? Em qual ambiente? Porque é o seguinte, se você está no ambiente das horas do dia, 20 mais 8 não dá 28, 20 mais 8 dá 4. Então, por isso que é importante dizer onde você está trabalhando. Então, nos inteiros, 20 mais 8 é 28, que está dizendo que é falso, mas é verdadeiro. Tá? É porque eu troquei. Mas essa daqui é verdadeira, desculpa. Eu tinha outros números lá, eu mudei há pouco, antes de gravar, eu mudei aqui e esqueci de trocar o valor lógico. Tá? Então, 20 mais 8 é igual a 8 nos inteiros. É verdadeiro. Aqui está como falso, mas é verdadeiro. Tá? O item 2 fala que nos racionais, 3 meios mais 5 sextos é igual a 7 terços. Isso parece que é uma verdade, pelo que está escrito aqui. Né? Tem que fazer as continhas. Nos racionais, 3 meios vezes 5 sétimos é igual a 21 décimos. Isso é falso. Né? Pi é um número irracional. Isso é verdade. Num plano existem infinitos pontos, isso também é verdade. A Lua é feita de queijo, aparentemente isso é falso, né? Verdadeiro. O milionésimo dígito da expansão decimal de raiz quadrada de 3 é 7. Isso é verdadeiro ou é falso? Não tem como você verificar isso agora, nesse exato momento, né? Só a vida na Terra, isso também é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é falso? Tem como ser as duas, não há como ter uma terceira possibilidade. Nos 2 últimos itens, há um defeito no nosso conhecimento e ele não permite que a gente classifique, que a gente dê um único valor lógico para essas proposições. Nesse momento, sem você usar algum mecanismo computacional, não tem como você saber se o milionésimo dígito da expansão decimal de raiz de 3 é 7. Você não sabe, mas você sabe. Ou é 7 ou não é 7. Né? Só a vida na Terra. Não há garantias de que só haja vida na Terra, assim como não há garantias de que não há vida na Terra. Mas o fato é, só tem vida na Terra ou não. Não há uma terceira possibilidade. Tem uma vida mais ou menos. Né? Lá na Lua Europa, lá de Júpiter, tem água, tem vidinha lá. Não tem como dizer que tem vidinha, né? Então, ou tem vida lá ou não tem. Tem vida fora da Terra ou não tem. Ou verdadeiro ou falso. Nós não sabemos dizer qual é exatamente o valor lógico, mas é um dos dois e não há uma terceira possibilidade. Certo? Então, isso é que é importante na lógica para a gente. Né? O que vem a ser uma proposição simples ou uma proposição atômica? São aquelas proposições que não contêm nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Né? Então, em outras palavras, uma proposição simples é como se fosse uma unidade para a lógica, no sentido de que dela você não pode extrair uma outra proposição.
tá? Então ela é inquebrável, né? Se você quebra a sua proposição, ela vira uma sentença, às vezes ela nem vira uma sentença, né? Ela vira um agrupamento de palavras que pode ou não terem sentido, né? As proposições simples, nós sempre vamos denotar com letras latinas minúsculas, né? Então, P, Q, R, S, enfim, letras latinas minúsculas, né? Uma proposição simples, Nando Reis é cantor. Essa é uma proposição simples, você pode classificar ela como verdadeira ou falsa, ela exprime um fato. O Nando Reis é ou o Nando Reis não é. É uma das duas. O número 25 é um quadrado perfeito. Isso também é uma proposição simples. Se você tira qualquer palavra dela, você tenta quebrar ela em duas, por exemplo, ela perde todo o sentido. Ela deixa de ser uma proposição, né? Cosseno de 180 é igual a menos 1. Né? Também, se você quebrar ela, quebra ela, tira, por exemplo, tira lá aquela expressão, menos 1, tira lá. Cosseno de 180 é igual. Vira um grupo de símbolos que não tem sentido. Você não consegue classificar como verdadeiro ou falso. Tangente de 90 é igual a 0. Seno de 270 graus é igual a 1. Né? Então, são todas proposições simples ou atômicas. Quebra ela em duas partes e ela perde totalmente o seu sentido. O que é uma proposição composta? Bom, como você pode imaginar, a proposição composta é aquela que é uma combinação de duas ou mais proposições. Não nem ser proposições simples, né? É claro que no fim do dia, uma proposição composta, ela nada mais é do que uma combinação de proposições simples, né? Mas você não precisa combinar apenas proposições simples para ter uma composta. Eventualmente você já tem um grupo de proposições compostas. Quando você as compõe, você tem então uma nova proposição composta. Tá? Mas no final do dia, proposição composta é aquela formada por uma combinação de duas ou mais proposições simples. As proposições compostas, em geral, nós vamos denotar elas por letras maiúsculas, latinas maiúsculas, tá? E quando nós queremos explicitar, às vezes a gente quer dizer, deixar explicitamente exposto quais são as proposições simples que compõem a proposição composta. Então, se uma proposição composta P maiúsculo depende de outras proposições simples, P, Q, R, nós vamos denotar assim, que a proposição P maiúscula ela é formada, ela é composta por certas proposições simples. Então, a gente usa essa notação aqui. Muitas vezes não. Algumas vezes a gente usa isso. As proposições simples que compõem uma proposição composta, elas são chamadas de proposições componentes, tá certo? As proposições componentes, elas podem ser simples ou compostas. Então, como eu disse, você pode compor uma proposição a partir de proposições simples ou então a partir de proposições compostas. A primeira delas, o primeiro exemplo, né, é a proposição composta P, que fala o seguinte: Pelé é santista e Raí é palmeirense. Então você observa, por que ela é composta? Ela é composta porque você pode quebrar ela em duas proposições simples. A primeira proposição simples é Pelé é santista, a segunda Raí é palmeirense. Tá? São proposições lógicas, tá? Simples. O número 25 é quadrado perfeito ou π é igual a 3 quartos. Observe que aqui você pode, de novo, quebrar ela em duas proposições simples. Um outro exemplo de proposição composta, se A e B são ângulos, então o cosseno de A mais B é cosseno de A cosseno B menos seno A cosseno B. Né? Então, essa é uma proposição que você composta, você pode quebrar ela em duas. A e B são ângulos, por exemplo. Proposição. Uma pessoa é rica se e somente se ela nasce rica, ou ela se casa, ou ela casa com uma pessoa rica, ou ela ganha na loteria. Observe que essa daqui é uma proposição composta. Uma pessoa é rica, ou a pessoa é rica, sei lá. Essa é uma proposição simples. Rica, ela nasce rica, ela casa com uma pessoa rica, ganha numa loteria. Essa segunda parte aqui é uma proposição composta. Então, esse é um exemplo de uma proposição em que parte dela é simples e parte é composta. Mas todos, no final do dia,
você pode quebrar ela como várias proposições simples. A terceira, a UEM não é um colégio. E a terceira, ou o Papa é brasileiro ou o Papa é francês. Tá? Então, esses são 6 exemplos aqui de proposições compostas. Observe que nós usamos 6 expressões para formar novas proposições a partir de proposições conhecidas. Que expressões são essas? São a expressão não, o e ou o se, então, se e somente se, e a outra é o ou. Então, nós usamos, se você for pensar, se você for olhar aqui, ó, de fato, nós usamos exatamente essas seis expressões para nós criarmos proposições a partir de proposições conhecidas. Tá? Então, usamos o e, usamos o ou, usamos o se, então, usamos o se e somente se, usamos o não e usamos o ou. Tá certo? Bom, essas expressões, essas 6 expressões aqui, elas são chamadas de conectivos lógicos. Por que elas são chamadas de conectivos lógicos? Pensa, por que você vai chamar de conectivo lógico isso? Porque ela conecta proposições que você conhece. Então, dadas proposições, você pode combinar elas para formar novas proposições. Né? Essas aqui, esses conectivos lógicos, elas, como é que eu posso dizer? São para a lógica o que as operações são para os números. Então, você usa a operação de adição, por exemplo, para, a partir de 2 números, criar um terceiro número. Você usa a multiplicação para, a partir de 2 números, construir um terceiro número. E assim por diante. Né? Essas expressões aqui, elas fazem exatamente a mesma coisa. Elas pegam proposições que são... As proposições são para a lógica o que os números são para a teoria de números. Tá certo? É com eles que nós vamos trabalhar. Eles são os ingredientes. É com eles que a gente vai trabalhar. Né? Então, nós queremos, é claro, produzir proposições a partir de proposições conhecidas. Como que se faz isso? A partir desses conectivos lógicos. A partir desses 6 conectivos lógicos. Na teoria de números, lá nos números, você usa... Os números, então, são os ingredientes, são os objetos que você vai tratar. E você sempre quer criar objetos novos a partir de objetos conhecidos. Como que você faz isso? A partir de operações. Operações sobre os elementos. Então você pega um elemento, opera com outro e você cria um novo número. Tá certo? Eu costumo dizer que operações são máquinas que transformam números em números. Conectivos lógicos são máquinas que transformam proposições em novas proposições. Essa é basicamente a ideia desses conectivos lógicos. Exemplos. Não está chovendo nesse exato momento em Maringá. Tá? Então, está chovendo nesse exato momento em Maringá é uma proposição. Quando você escreve não está chovendo nesse exato momento, então você criou uma nova proposição a partir de uma proposição conhecida. Uma proposição bastante conhecida na matemática fala o seguinte: uma matriz quadrada com entradas reais é invertível, sem somente ser o seu determinante é diferente de zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que a única possibilidade de uma matriz quadrada ser invertível é quando ela tem um determinante diferente de zero. Essa é a única possibilidade. Né? Então, por isso é 6 somente C. Se A é um ângulo, então o seno quadrado de A mais cosseno quadrado de A é igual a 1. Também é uma proposição conhecida. Um número real ou é racional ou é irracional. Tá certo? Racional ou irracional. Percebe? Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não é verdade que a UEM é um colégio. Essa é uma outra forma de você usar o conectivo lógico não. Você dizer não é verdade que. Não faria sentido dizer assim, não a UEM é um colégio. Né? Isso em termos de português, em termos da nossa língua, isso não faria muito sentido. Não faz sentido. Então, uma forma de você dizer que a UEM não é um colégio, a UEM não é um colégio, tá? É dizer não é verdade que a UEM é um colégio. Um triângulo é retângulo ou é isósceles? Então, mas qual é a diferença entre ou e só o ou? Bom, nessa daqui, por exemplo, você fala assim, um número real é racional ou é irracional? Aqui não pode valer as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse ou aqui de baixo, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. O seu triângulo ele pode ser retângulo e pode ser isósceles, pode acontecer as duas coisas. E o último exemplo, né? O número 6 é par e o número 8 é um quadrado perfeito.
Então, isso aí também, a partir de duas proposições, eu construo uma nova proposição. Bom, como nós vimos pelos axiomas que nós assumimos, uma proposição sempre pode ser classificada como verdadeira ou falsa, nunca as duas ao mesmo tempo, tá? Nunca as duas ao mesmo tempo, e não há uma terceira possibilidade. Tá? Então, uma proposição simples, ela só pode ter dois valores lógicos possíveis, P ou F. V se ela for verdadeira, F se ela for uma proposição falsa. Outra coisa que é bastante plausível também, né, é que o valor lógico de qualquer proposição composta, ela depende apenas do valor lógico das proposições simples que a compõem. Então, para você saber o valor lógico de uma proposição composta, você não precisa saber de outras coisas a não ser o valor lógico das proposições simples que a compõem. A partir do valor lógico das proposições que compõem a composta, a partir do valor lógico das proposições componentes, você descobre, então, o valor lógico da proposição composta. Portanto, o que nós temos? Se P e Q são duas proposições simples, então qual é o valor lógico de P? Olha, ou o valor lógico é V ou o valor lógico é F. V de P sempre denota valor lógico, tá? Tá escrevendo VLP ficaria muito estranho. Então vamos usar só VP. V de P é V ou V de P é F. E o valor lógico da proposição Q também. Ou ela é verdade, ou é V ou é F. E, portanto, nós temos as seguintes combinações possíveis de valores lógicos das proposições P e Q juntas, né? Juntas de alguma forma, né? Usando um dos 6 conectivos lógicos. V de P é igual a V, e o valor lógico de Q é V também. Isso pode acontecer. A P pode ser verdadeira e a Q pode ser falsa. O valor lógico de P pode ser F e o valor lógico de Q pode ser V. Essa é outra possibilidade. E a quarta possibilidade, o valor lógico de P é F e o valor lógico de Q é F. Tá? Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, então as duas são falsas. Então, essas são as possibilidades de valor lógico quando você tem uma combinação, quando você tem duas proposições que você quer analisar. Essa forma aqui de você dispor, ela é muito tóxica. Não é tóxica, ela é muito poluída. Está muito poluído isso daqui. Então, fica muito difícil de você analisar. Isso fica muito melhor se você colocar numa tabela. Se você colocar numa tabela, os valores lógicos... Aqui figura o que essa tabela está dizendo. Essa tabela está dizendo aqui quais são as possibilidades de valores lógicos das duas proposições P e Q ao mesmo tempo. Né? Então, as duas podem ser verdadeiras, uma verdadeira e outra falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira, as duas falsas. Observe que essa tabela, quando você olha para ela, você fala assim, putz, é muito melhor de visualizar do que isso daqui. Essa parte aqui. Embora esteja, caramba, velho, é muito V, muito P, muito F, é muito de muito. Né? Então, vamos simplificar. Vamos simplificar. Quando eu quero colocar as possibilidades de valor lógico de duas ou mais proposições, eu faço uma tabela. Faço uma tabela desse tipo aqui. Se você tem 3 proposições simples, então, olha só quais são as possibilidades. As 3 são verdadeiras, as 2 primeiras verdadeiras e a terceira falsa. A primeira e a terceira verdadeiras e a segunda falsa. A primeira verdadeira e as 2 últimas falsas. A primeira falsa e as outras 2 verdadeiras e assim por diante. Você tem 8 possibilidades. Tá? Então, essa forma de você ver, de você dispor as possibilidades de valor lógico de 3, 4, etc., né? Isso a gente chama de tabela verdade. Então, é uma tabela onde estão todas as possibilidades de valor lógico de uma proposição, em geral composta. Tá? Em geral composta. Tudo bem? Então, quais são as possibilidades? As possibilidades são essas aqui. Tudo bem? Por isso que eu falei para vocês, isso aqui é só um indício do que vem a ser uma tabela verdade, né? Só um indício. Nós vamos falar muito mais sobre tabela verdade num vídeo específico sobre tabela verdade. Então, nós vamos dar vários exemplos e nós vamos fazer uma análise um pouco minuciosa. Aqui foi só para dizer, olha, tabela verdade é uma tabela
onde você coloca todas as possibilidades de valor lógico de uma proposição. Essa primeira aula, ela é muito... eu falei muita coisa e, ao mesmo tempo, eu não falei nada. Eu só dei algumas coisas extremamente importantes, como, por exemplo, os axiomas, proposição, que são os objetos de estudo da lógica. Então, o que se estuda na lógica? São proposições. As proposições que a gente estuda. Proposições simples, proposições compostas. Os conectivos lógicos, os 6 conectivos lógicos. Nós vamos falar muito mais sobre os conectivos lógicos nos próximos vídeos. Tá? Vamos dar uma ênfase a isso. Porque é o seguinte, tudo bem, você tem lá 2 proposições, e aí você cria uma segunda proposição, uma terceira proposição. Por exemplo, usando o conectivo lógico E. Isso vai te dar uma nova proposição. Quando você conecta, quando você usa os conectivos lógicos para construir novas proposições, essa nova proposição ela tem que ser classificada como verdadeira ou falsa. Essa nova proposição, ela ser verdadeira ou ela ser falsa, ela depende do valor lógico das proposições iniciais. Tá? Então, quando que uma nova proposição vai ser verdadeira? Quando que uma nova proposição vai ser falsa? Quando vai ser? Quando não vai ser? Tudo bem? Então, isso nós vamos estudar nos próximos vídeos. Para o primeiro contato, isso aqui tá bom já. 40 minutos. Se você me aguentou por 40 minutos, eu falando do jeito que eu falo, já está de bom tamanho. Tá? Já está bom. Né? E aí, na sequência, então, nós vamos explorar um pouco mais. Ficou com dúvida? Me pergunta. Ficou com dúvida? Pergunta, faça um comentário. Pergunta à vontade, que na medida do possível eu vou responder. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.